Glória a Deus. Então agora vamos à Bíblia. Vamos abri-la em Hebreus capítulo 10, versículo 36. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Essa é a quarta noite maravilhosa da graça de Deus. Esta é a quarta mensagem sobre o tema o caráter de Deus. E hoje nós vamos falar de como não retroceder diante das adversidades da vida. Todos acharam? Todos abriram a Bíblia já? Encontraram? Então acompanhe a leitura, por favor. E diz assim o texto bíblico: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito agora. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e como eu tenho visto, Senhor, casas destruídas, vidas completamente esboroadas, casamentos desfeitos, filhos problemáticos, vida financeira um caos, falta de paz, falta de tudo. E quando eu digo que eu tenho visto, eu não estou me referindo às pessoas que estão lá fora. Eu tenho visto naqueles que estão da porta para dentro. Eu tenho visto naqueles que frequentam as igrejas, que frequentam os templos, que têm uma Bíblia, que dizem crer em Deus, que dizem ter uma fé, que dizem amar a Deus, e mesmo assim, a vida destruída. A pessoa diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando a gente olha para a vida da pessoa, está faltando tudo. Porque são pessoas, Senhor, que não querem construir a casa sobre a rocha. Porque construir uma casa sobre rocha dá trabalho, exige sacrifícios, demora para fazer o alicerce. As pessoas querem uma coisa rápida, mesmo correndo todos os riscos. Elas querem construir em cima da areia, sem alicerce algum. Elas querem um culto rápido, que demore o mínimo possível. Elas não querem ter compromisso de estar presente quando a igreja se congrega. Elas não querem obedecer aquilo que o Senhor manda. Elas querem obedecer algumas coisas. Elas querem ser obedientes a algumas coisas que interessa a elas obedecerem, não a todas. E isso é construir a casa sobre a areia. O Senhor disse que vai chegar uma hora que a chuva cai, o rio transborda, o vento vai soprar com fúria e tudo vai se arremessar contra aquela casa. E o Senhor disse: a casa cai e será grande a sua ruína. Ah, Senhor Jesus Cristo, por isso nós nos esforçamos sobremaneira para construir a nossa casa sobre rocha, uma vida edificada sobre a Tua palavra. A gente não brinca de igreja, a gente não está brincando de religião, a gente está levando o Senhor a sério,
porque queremos construir casa sobre rocha. Não queremos amanhã ver a nossa vida destruída. Não queremos amanhã estar mergulhado numa grande ruína. E por isso estamos aqui em mais essa noite. E queremos ouvir a tua voz. Queremos crescer um pouco mais no conhecimento de Deus. Queremos aprender da tua verdade. Queremos que o teu Espírito nos ensine, para que nós possamos te servir da maneira que o Senhor quer ser servido, para que nós possamos viver a nossa vida da maneira que o Senhor quer que a vida seja vivida. Usa-me nessa noite como teu servo, como teu pastor. Dá-me a capacidade de proclamar a tua palavra, a inspiração, a sabedoria, porque a minha suficiência, ela vem de ti, Senhor Deus. Não é uma coisa da minha carne, não é uma capacidade do homem, não. A minha suficiência, ela vem do Senhor. E que tudo seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o crescimento espiritual do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, lendo esse texto que nós abrimos a mensagem, eu digo para você que nunca uma exortação foi tão necessária como esta aqui. Ela foi necessária para os cristãos hebreus, ela foi necessária para toda a igreja primitiva, que naquele tempo estava sofrendo uma perseguição violenta por causa da sua fé em Deus, por causa da sua fidelidade à palavra. Mas essa exortação é também muito necessária para nós hoje, para nós cristãos hoje. Talvez a gente não esteja sofrendo perseguições violentas como eles sofreram. Talvez a gente não esteja enfrentando os perigos que eles enfrentaram, né, naquele tempo, no tempo da igreja primitiva. Mas hoje nós enfrentamos outro tipo de perigo, outro tipo de perseguição, outro tipo de problema. Por exemplo, você quer ver um problema que a gente enfrenta, um perigo terrível, que a gente tem que tomar um cuidado muito grande? A frieza espiritual. Nunca se viu tanta frieza espiritual como nos dias atuais. Essa coisa de amor ao dinheiro, essa obsessão pela conquista de bens materiais, a influência que o falso evangelho tem exercido dentro da igreja, o mudanismo com o paganismo e o misticismo, entrou dentro da igreja com as suas quatro patas. Então tudo isso está aí disseminado no mundo espiritual. E tudo isso tem contribuído para o crescimento assustador de falsos cristãos, de gente que não tem compromisso com Deus, de gente que diz crer em Jesus, que diz que nasceu de novo, que diz que crê em Deus, mas não tem nenhum compromisso com a verdade da palavra. Gente que está relativizando o pecado. Gente que diz assim, não, o divórcio não é tão pecado assim. Não é tão... Mentir também não é tão problema. Sexo antes do casamento é um pecado insignificante, eles dizem. Vai casar mesmo. Faltar os cultos da igreja, isso é um pecadinho tamanho de um grão de mostarda. Não tem muito problema. Então, eu tenho visto que há uma multidão de pessoas no cristianismo atual, nos movimentos espirituais de hoje, que estão dentro das igrejas, mas na verdade completamente desviados do caminho de Deus. Uma multidão de gente que na primeira dificuldade que enfrenta, na primeira luta que se depara, já retrocede. Não enfrenta a luta, não enfrenta a dificuldade,
Gente que até coloca a mão no arado, mas logo olha para trás. Outros, a exemplo de Barnabé, e Paulo disse: Barnabé, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas, onde é que eu fui buscar Barnabé, hein? Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Então, diante de um quadro tão terrível como esse, a gente deve seguir essa exortação de Deus, que Paulo registrou aqui em Hebreus. Temos que seguir isso aqui à risca. Vamos ler outra vez, vamos. Versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Deixa eu fazer uma pergunta indiscreta. Na sua opinião, a vontade de Deus era que todos os irmãos da igreja estivessem aqui essa noite ou não? Hã? Tem certeza? E a vontade de Deus era que todos estivessem aqui ontem? Claro que sim. Como é a vontade de Deus que todos nós tenhamos perseverança, mas nem todo mundo tem. Nem todo mundo persevera, mas a vontade de Deus, nesse sentido aqui, é que todos perseverem, né? Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Está falando da segunda vinda de Cristo, né? Todavia, até isso acontecer, até Jesus voltar, o meu justo viverá pela fé. Pela fé em quê? Numa rosa ungida? Num copo com água que manda colocar defronte do rádio, da televisão? Não. Pela fé na palavra, nas promessas, no poder, né? Então o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aí Paulo, depois de fazer esse alerta, diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Agora eu quero que vocês percebam, irmãos, que essas palavras aqui foram usadas pelo apóstolo Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo, como uma introdução para o capítulo 11, que vem logo a seguir, onde ele vai apresentar para a igreja a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres de Deus, que enfrentaram todos os tipos de desafio, todos os tipos de tribulação, todos os tipos de dificuldade, todos os tipos de sofrimento. Alguns perderam até a própria vida por causa da fé que tinham em Deus, por causa da fidelidade que tinham à palavra. No entanto, apesar de todas as dificuldades, não desistiram, não se acovardaram, não murmuraram, não olharam para trás. Pelo contrário, permaneceram firmes na sua conduta, na sua fé, em sua fidelidade, em sua confiança em Deus, mesmo que tivesse que pagar com a própria vida, como muitos pagaram. Amém? Então eu já começo fazendo uma pergunta para todos vocês aqui, para mim também, para todos nós. De qual time você faz parte? De qual time você faz parte? Dos que retrocedem para a perdição, ou daqueles que são da fé para a conservação da alma? Já é para pensar. De qual time eu estou? Qual time eu estou fazendo parte? Bom, mas eu disse aqui, logo no início dessa semana, das 5 noites maravilhosas da graça de Deus, que ao longo desses cultos nós iríamos falar muito de José, como exemplo de conduta cristã, exemplo de caráter de Deus, exemplo de alguém que manifestava esse caráter de Deus, independente de onde ele estivesse, independente das circunstâncias que o cercavam. Eu falei isso logo no início. Hoje eu quero falar de José como um exemplo de fé,
como um exemplo de confiança em Deus, de homem perseverante, de alguém que não retrocede nunca, como Paulo diz aqui, que quem é de Deus não retrocede, não tem como retroceder, nem querendo, não retrocede. Então vamos lá, abra em Gênesis capítulo 39, versículo 20. Gênesis capítulo 39, versículo 20. Veio a calúnia da mulher de Potifar. Potifar chega em casa, ela repete a calúnia, diz que José tentou pegá-la à força, cria uma situação dificílima. E o texto diz: e o senhor de José, Potifar, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Interessante a vida desse cara, né? Agora na prisão, meu irmão, José mais uma vez está sendo provado na sua fé. Porque até esse momento aqui, a trajetória de José foi a seguinte: ele era um jovem, protegido pelo pai dele, era o queridinho do pai, aí sai dessa posição para dentro de um poço. Os irmãos com inveja o lançam dentro de um poço, vendem-no como escravo para os mercadores, sai do poço, vai para a mansão de Potifar. Potifar coloca ele numa posição privilegiada, e agora, outra vez, José lá embaixo, da mansão de Potifar para dentro de uma prisão. Quer dizer, estava no alto, vai para baixo, vai para o alto de novo, volta para baixo outra vez. Aí você pergunta assim: pastor Carlos, se José era um homem temente a Deus, se era um rapaz que levava Deus a sério, que não brincava com as coisas de Deus, se ele era um rapaz extremamente espiritual, por que é que Deus permitiu todos esses sofrimentos, todas essas provações na vida dele? Porque quando a pessoa não é temente a Deus, brinca com Deus, vive uma vida de erros, uma vida de pecados, e aí a chibata come solta, é fácil você entender, né? Você diz também, a maneira que o cara vive, ainda é pouco. Mas e quando a pessoa não está no erro? E quando a pessoa é fiel? Quando a pessoa faz tudo direitinho como Deus manda? Por que que Deus permitiu tudo isso na vida desse cara aqui? A resposta está em Hebreus, capítulo 12, versículo 4 em diante. Posso ler? Então vou lá. Paulo diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho que recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, não filhos. Segura um pouco aí. Olha, aqui no versículo 5, quando ele faz uma citação, olha, vocês se esqueceram da exortação que como filhos Deus fez a vocês lá no passado. Aí ele cita: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, não desmaie quando por ele é reprovado. Esse é o ensinamento que eles já conheciam. Isso aqui que Paulo está citando está lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12. Depois você vê em casa. É uma citação. Então, eles conheciam a palavra, conheciam a exortação, mas haviam se esquecido do que Deus falou. E aí perderam o ânimo, e aí já estavam prestes a retroceder, já estavam prestes a desistir.
Então, o que o apóstolo está dizendo aqui é que Deus nos educa, Deus nos treina, para que nós possamos atingir uma maturidade espiritual. Deus nos prepara para enfrentar a dureza da vida, irmãos. É isso que o apóstolo está dizendo. Deus não quer que nós sejamos como aqueles meninos mimados por papai, por mamãe. Pelo contrário, Ele quer que os filhos dele sejam pessoas fortes, sejam pessoas valentes, sejam pessoas maduras, para que Ele possa nos confiar as responsabilidades da vida. Deus não vai confiar a responsabilidade a um frouxo, mas não vai mesmo. Outra coisa, essa disciplina de Deus, esse treinamento violento de Deus, é a prova de que nós somos filhos dele. E se você está sem correção, se você não está sendo testado por Deus, você não é filho, você é bastardo. Porque Deus só faz isso com os filhos dele. Com os filhos do diabo ele deixa correr frouxo. Então as provações existem para fazer a gente crescer, para tornar a gente pessoas maduras, pessoas fortes, pessoas com capacidade para enfrentar a luta da vida. Você pensa que a vida é fácil? Você pensa que viver é mole? Manter uma casa, educar filhos, manter um casamento, viver vida íntegra, ganhar dinheiro, o pão nosso de cada dia, se manter irrepreensível num mundo onde só tem desonestos. É difícil, não é fácil, não, é duro. Então aqui está a resposta. Por que Deus permitiu que José passasse por tudo isso? Aqui no Salmo 105, eu vou te mostrar uma outra coisa também importante. Salmo 105, versículo 17 em diante. Ok? Diz assim: adiante dele enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Quer dizer que tudo o que aconteceu na vida de José foi com permissão de Deus, para fortalecer José, para preparar José, para que quando ele fosse solto, ele tivesse capacidade de assumir um poder. Não havia uma profecia quando ele era jovem, e ele contou para os irmãos o sonho. Eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, e os irmãos entenderam que aquele sonho que ele estava contando, ele estava dizendo que Deus ia colocá-lo numa posição que ele ia ter autoridade sobre todos eles. Olha o que diz. E Deus permitiu que ele passasse por tudo isso, para que quando ele fosse solto, ele tivesse capacidade para que aquela profecia pudesse se cumprir na vida dele. Então, a verdade, meu irmão, é que nenhum de nós aqui sabe em que momento é que nós estamos prontos para receber uma responsabilidade de Deus. É Deus que sabe. Nós não sabemos. Nenhum de nós sabe. Agora, o que eu tenho visto ao longo desses anos todos do meu ministério é que as pessoas sempre acham que estão prontas e na verdade não estão. Não, eu estou pronto. Não, eu estou preparado. Não, eu estou para o que der e vier. Aí o que é que acontece? Deus permite que a provação venha. Deus permite que ela se torne mais intensa. E muitos não aprendem a lição e são reprovados. Eu tenho visto isso acontecer sempre. Então eu disse nos cultos passados que Deus jamais desistiu de José, porque José jamais desistiu de Deus. Eu disse que Deus era com José, porque José sempre permaneceu em Deus, e a palavra de Deus sempre permaneceu em José. Amém? Não é porque ele era o queridinho de Deus, não é porque ele fosse diferente. Não, José era igual a mim, igual a você. Agora, ele levava Deus a sério. Jesus disse: se permanecerdes em mim
e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Esse era o segredo desse homem. Vamos voltar lá em Gênesis. Gênesis 39. Vamos ler do 20 em diante outra vez. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde estavam os presos do rei encarcerado. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Agora está na prisão. Mesmo na prisão, José se mantém firme, José não murmura, José não reclama, José continua tendo uma conduta exemplar. E aí, o que acontece? Deus toca no coração do carcereiro, para que o carcereiro visse José com bons olhos, observasse que José era de uma outra linhagem, que José tinha algo de especial, e o carcereiro enxerga isso, e pasmem, coloca José como responsável por todos os outros presos. O que você imagina disso aí, hein? Dentro da prisão. Eu fico imaginando cá com meus botões, que José dentro da prisão, ele devia, nas suas horas de meditação, ele devia ficar pensando assim: olha, as coisas não saíram como eu esperava, eu pensava que lá na casa de Potifar as coisas iam ficar cada vez melhor, ele me colocou como mordomo, ele confiou em mim, ele colocou tudo que era dele nas minhas mãos, tudo que eu coloquei as mãos prosperou, mas aconteceu um problema, fui vítima de uma calúnia, estou aqui dentro da prisão, mas eu creio que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho certeza que esse homem pensava assim. Ele devia pensar: eu não entendo por que Deus permitiu que eu fosse colocado injustamente aqui nessa prisão, mas eu vou permanecer firme, eu vou permanecer fiel, Deus está no controle de tudo, eu vou procurar fazer o melhor que eu possa aqui dentro. Eu tenho certeza que esse era o pensamento que norteava a mente de José. Então, na verdade, a gente pode ver aqui que José, ele aprendeu a tirar proveito das situações desagradáveis. Eu sempre digo que é bom você, de um limão, fazer uma limonada. Um limão é ruim. Você pega um limão, azedo, horrível. Mas se você pegar um pouquinho d'água, espremer, botar um açúcar, beleza. Esse homem aqui aprendeu a tirar proveito dos momentos desfavoráveis da vida. Dava um limão para ele, ele fazia uma limonada. E aqui você veja, por favor, a diferença entre uma pessoa que está amadurecendo na fé e uma pessoa que não tem a mínima maturidade na fé. Se esse homem aqui não tivesse amadurecendo na fé, olha, ele fazia como muitos fazem. Senhor, o Senhor não leva mal não, até agora eu aguentei, mas agora passou dos limites. Permaneci fiel até a casa de Potifar, mas agora fico numa situação pior, dentro da prisão, vou devolver meu cartão de membro. Não quero mais ser diácono. Desisti. Já viu gente que faz isso? Isso é o quê? Falta de maturidade espiritual. Outra coisa, não se iluda com essas mensagens que hoje você ouve na televisão, no rádio, essas mensagens triunfalistas, esses cânticos
que esses grupos gospels fazem, esses cantores gospel, querendo mostrar para a gente que vida cristã é coisa fácil, que é mole. Depois que você aceita Jesus, tudo fica fácil na tua vida, a tua vida se transforma num mar de rosa. Depois que você aceita Jesus, você tem uma fé tremenda. Para você vencer as suas lutas, basta você se batizar nas águas, basta você fazer um jejum, uma corrente de 12 semanas, e resolve tudo. Isso é mentira. Mentira. As igrejas que pregam essas facilidades, esse imediatismo das bênçãos de Deus, aquela coisa do fast food, comida rápida, né? Você vai no McDonald's, manda um hambúrguer, é na hora. Mas é uma comida cancerígena. Não é uma dieta saudável. Faz um mal que você não faz ideia. Cada hambúrguer daquele, teu colesterol vai para o espaço. Tem gente que gosta de comida fast food, comida rápida. Então, essa vida cristã, a R$1,99, que eles apresentam aí, tem nada a ver com Deus. Nada, absolutamente nada a ver com Deus. Olha, Deus não tem pressa, irmão. Antes de qualquer coisa, antes dele fazer o que ele quer fazer na tua vida, antes dele te abençoar, antes dele te colocar na posição que ele quer te colocar, ele está preocupado em treinar você, em fortalecer você, em preparar você, para que lá na frente você possa receber as bênçãos dele. Amém? Abra em Isaías, profeta Isaías, capítulo 43. Isaías 43, versículo 2. Olha o que Deus fala. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não vão te afogar. Você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar, nem a chama arderá em ti. Essas águas, esses rios, esse fogo aqui, simboliza o quê? As lutas da vida, irmão. Todos nós enfrentamos lutas. Desemprego. Qualquer um aqui está passivo de perder o emprego, passar um aperto financeiro grande. Todos nós estamos passíveis de sermos atingidos por uma doença qualquer, de um acidente, de uma crise financeira, de um problema de família, de um problema no casamento. Todos nós, sem exceção. Mas quando você é de Deus, quando você leva Deus a sério, quando você tem uma fé verdadeira, o que é que Deus está dizendo? Nada dessas coisas vão te vencer. Nada vai destruir teu casamento. Nada vai fazer você passar fome. Pode vir o problema que for, você vence o problema. Agora, quando a pessoa não é de Deus, quando a pessoa não leva Deus a sério, os problemas vêm e passa por cima da pessoa como um verdadeiro rolo compressor. Essa é a diferença. Uma página atrás, no capítulo 41, Deus fala mais uma vez e diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, uma coisa que nós não podemos esquecer em hipótese alguma é que Deus, irmãos, sempre está no controle de tudo. Nós nunca podemos duvidar que Deus é soberano. Não duvide nunca. Você vê, os irmãos de José, querendo se livrar de José, decidiram se livrar de José, pensando que da maneira que eles procederam, eles estariam frustrando os planos de Deus, né?
Esse cara está dizendo que Deus está dizendo para ele que ele vai ocupar uma posição, que ele vai exercer autoridade sobre todos nós, os irmãos, inclusive sobre o nosso pai, sobre a nossa mãe. Aí eles disseram, bom, Deus quer colocar esse nosso irmão como autoridade sobre a nossa vida, vamos acabar com ele. Vamos acabar com esse sonhador, vamos ver se Deus faz alguma coisa. Aí agiram. Fizeram tudo o que eles fizeram. Eu pergunto, adiantou? Frustrou os planos de Deus? Não. Então, olha, vão haver pessoas na tua vida que vão fazer de tudo para prejudicar você. Vão haver pessoas na tua vida que vão sentir inveja da tua fidelidade a Deus, vão sentir inveja da tua postura correta, vão sentir inveja porque você é um cristão fiel, porque você é um pastor segundo o coração de Deus. Como tem gente que tem inveja de mim? Não é inveja, porque esse cara, ele é fiel, ele é corajoso, ele não tem medo de pregar a verdade. Aí me detonam. Uma inveja mortal. Então, vão haver pessoas que vão ter inveja quando vê que você é um bom marido, que você é uma boa esposa, que você é um bom chefe, que você é um bom funcionário. Olha, e vão fazer de tudo para prejudicar você, para puxar o teu tapete. Que foi o caso aqui dos irmãos de José. Agora, o que essas pessoas nunca percebem, nunca atinam, é que, sem que elas saibam, elas estão sendo instrumentos na mão de Deus para tornar você um pouquinho mais parecido com Jesus Cristo, meu irmão. Elas não se apercebem disso. O cara está lá querendo te prejudicar, criando problema para te causar sofrimento, sem saber que ele é um instrumento na mão de Deus para fortalecer você. Amém? Quer dizer, sem se dar conta, eles estão cooperando com o plano de Deus. Porque é impressionante, meu irmão. Olha, mas Deus usa as coisas mais loucas desse mundo para transformar em bênçãos na nossa vida. Pode acreditar nisso. Acredite, creia firmemente nisso. Então, é muito importante que você perceba como é que José permaneceu fiel a Deus em meio às adversidades da vida. Você está vendo aqui. Você vê. Primeiro, ele permanece na casa de Potifar aproximadamente 10 anos. 10 anos na casa de Potifar. O melhor escravo que Potifar tinha. Tanto é verdade que confiou tudo dele para José administrar. Era o administrador de Potifar. Era o braço direito de Potifar. Fiel a Deus. Não importa se estou como escravo, não importa se estou numa terra estranha, não importa se Potifar é incrédulo, é ateu, é idólatra, é macumbeiro, não importa. Agora está preso, vítima de uma calúnia, no fundo de uma prisão. Como é que José enfrentou a adversidade? Essa é a pergunta. E essa pergunta é muito importante, porque hoje você está aqui, está correndo tudo bem na tua vida, está tudo tranquilo, não tem nenhum problema, teu casamento é uma bênção, o dinheiro está entrando, os teus planos estão dando tudo certo. Mas aí chega lá na frente e acontece alguma coisa que não é muito boa. Aí o que é que você faz? Chega lá na frente, dá um revertério, um problema no casamento, dinheiro deixa de chover na horta, problemas que te tiram a paz. Como é que você faz? O que é que você faz no momento desse? Porque é muito fácil, meu irmão, a pessoa entender a vontade de Deus, quando tudo está indo bem, quando tudo está correndo às mil maravilhas,
É muito fácil a pessoa estar disposta a caminhar com Deus quando tudo está correndo bem na vida dela. É fácil demais. Eu quero ver a pessoa entender Deus, a pessoa estar disposta a caminhar com Deus quando tudo está correndo mal. Quando tudo está dando o contrário. Você pensa que a porta vai se abrir, ela se fecha. Você pensa que vai colher uma grande safra, um prejuízo gigantesco. Como é que José enfrentou a adversidade? Em primeiro lugar, José realizou o seu trabalho com absoluta fidelidade. A mesma fidelidade, a mesma postura que ele tinha tido lá atrás na casa de Potifar, ele teve quando estava na prisão. Não mudou em nada. É injustiça, não é justo o que fizeram, essa mulher me caluniou, puxa vida, eu tive o maior respeito por ela, pelo marido dela, estou aqui na prisão, vou continuar com a mesma postura que eu sempre tive. Eu sou de Deus. Eu não posso mudar o meu comportamento. Volte lá. Gênesis capítulo 39, versículo 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava. Olha, uma marca que era característica da vida de José, é que onde esse rapaz aqui chegava, as pessoas logo percebiam que havia alguma coisa especial na vida dele. Olha, esse rapaz é diferente. Tem alguma coisa diferente na vida desse homem. Você vê que não demorava muito tempo e as pessoas confiavam nele, colocavam tudo nas mãos dele. Ora, um chefe, um patrão, nunca vai confiar em você se ele lhe der uma atribuição qualquer, uma tarefa qualquer, e você ficar resmungando, poxa, mais um trabalho, parece que só tem eu aqui, não vou ter condições de fazer isso. Ele vai confiar em você? Não. Nunca mais ele conta com você. Esse aí é a carta fora do baralho. E na primeira oportunidade ele manda você embora e bota outro no teu lugar. Porque não tem gente que é assim? José não era assim. Ele nunca resmungava. Ele simplesmente dizia: Deus está no controle. Deus está no controle. Potifar, olha rapaz, prisão, você vai morfar na cadeia. Tudo bem, eu não fiz nada de errado. Ela está mentindo. Mas eu vou feliz, porque Deus está no controle. Aleluia. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Você já pensou em colocar como alvo da tua vida ser como esse rapaz aqui? Ser como José? Amanhã você vai trabalhar numa empresa, num banco, num escritório. 30 dias depois, o teu chefe já começa a olhar diferente para você. Puxa vida, olha, nunca tive um funcionário como esse. Ele é diferente, tem alguma coisa diferente desse rapaz. Tem alguma coisa diferente nessa moça. Tem alguma coisa diferente nesse senhor. Tem alguma coisa diferente nessa senhora. E isso aqui tem que ser no teu colégio, na tua faculdade, na convivência com os teus vizinhos, no teu relacionamento com os teus amigos, na convivência com os irmãos da igreja. Os teus vizinhos, eles têm que olhar para você e dizer: rapaz, eu não sei o que é, mas o vizinho aqui do lado tem alguma coisa diferente nele. Ele é diferente. A maneira dele falar é diferente. A maneira dele pensar é diferente. A maneira quando ele reage, quando alguém lhe ofende, é diferente. O que será? Aí ele vai descobrir que você é de Deus. Aí ele vai descobrir que Deus é contigo. Olha, o Senhor era com José.
Tem sido assim com você? Na tua faculdade? No teu colégio? A tua família já começou a perceber que você é diferente? Com José era assim, ó. As pessoas logo percebiam que o caráter de Deus estava presente na vida desse rapaz aqui. Você vê, o carcereiro de imediato chamou José e disse: José, olha, você é diferente, você é um cara nota 10. Sei nem por que você está aqui, não quero nem saber. Mas eu quero saber de uma coisa, eu confio em você. Você vai ficar responsável por todos os presos. Se eu sair, fica a chave contigo. Em vez de você ficar lá dentro, você fica lá de fora. Olha a regalia. Quer dizer, para o carcereiro fazer isso, é porque ele tinha uma certeza absoluta, uma convicção plena, que não ia ter nenhum problema. Senão ele não fazia. Hoje o que é que a gente vê? A pessoa finge ser de Deus, engana, dissimula. Você confia na pessoa, aposta na pessoa, chega lá na frente, quebra a cara. Eu que o diga, já quebrei a minha tantas vezes, que se tirar um raio-x da face, tem cicatriz por tudo quanto é lugar. Pensa que não? Mas quem é de Deus não procede assim, meu irmão. Veja que José não fez nada de errado. Ele estava sendo fiel, ele tinha uma conduta exemplar, e de repente acaba preso. De repente é vítima de uma calúnia. Olha aí, a coisa era muito grave. Porque ele não teve um processo formal, ele não foi levado a um julgamento, ele não teve uma pena estabelecida. Ninguém disse: você vai ficar preso 5 anos. Não teve isso. Bota na prisão, quer dizer, a tendência era mofar ali para o resto da vida. Era grave a situação. Extremamente grave, digo eu. Mas José chega na prisão e ali esse homem não toma nenhuma atitude errada. Assim como ele havia sido na casa de Potifar, ele agora era na cadeia. O mesmo comportamento, a mesma atitude correta, a mesma honestidade, a mesma franqueza, um cara transparente, não dissimulava, não era hipócrita, trabalhou do mesmo jeito, não fugiu da responsabilidade. Ele podia dizer: o quê? Eu ajudar você? É ruim, viu? Eu vou ficar deitado o dia inteiro aqui nesse chão frio, mas não faço nada. Já não basta eu estar aqui injustamente? Ainda quer me dar trabalho? Ainda quer que eu ajude? Eu conheço muita gente, se estivesse no lugar de José, fazia isso de cara. Mas sabe o que é que o apóstolo Paulo diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 23? Antes de Jesus revelar isso para Paulo, para que Paulo revelasse à igreja, o Espírito de Deus já tinha colocado isso no coração de José. Olha só, olha o que é que diz aqui. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo que você fizer, faça de coração, faça de bom grado, se esforce o máximo que você puder, como para o próprio Deus e não para os homens. Isso é no teu trabalho, isso é na igreja, é aonde for, está aqui, ó. Tudo. Porque, sabe por quê, irmãos? Porque o nosso chefe, quem é? Deus. Você pode mudar de emprego, você pode mudar de patrão, mas o teu chefe continua sendo Deus. Você pode ir para dentro de um poço, do poço sair para o palácio de Potifar, do palácio de Potifar ser jogado dentro de uma prisão fedorenta. Mas se você está fazendo a vontade de Deus, se você está sendo fiel a Deus, se você está se esforçando para manter comunhão com Deus,
o chefe continua o mesmo, Deus. Teu chefe é Deus. Quem autorizou a transferência foi Deus. Deus que disse, agora sai do poço, joga esse cara na casa de Potifar. Deus não está no controle de tudo? Não está no controle da tua vida ou não está? Aí o chefe veio lá, não, agora eu quero que ele fique dentro da prisão. Só que Deus faz isso com propósitos, visando o nosso bem. Então, José enfrentou todas essas adversidades com aquela certeza de que Deus sabia o que estava fazendo. Olha, Deus sabe o que está fazendo, Deus está no controle de tudo, Deus sabe o que faz. Eu só fui aprender isso aqui há 15 anos atrás, quando veio a revelação da graça de Deus. Antes da revelação da graça de Deus, eu não entendia por que eu passei por tantos momentos adversos na minha vida, por que eu tive tantos momentos dolorosos. Eu era fiel a Deus, era e sou. Eu levava Deus a sério, eu vivia uma vida íntegra, aí de repente, pá, acontecia uma coisa ruim, acontecia uma injustiça. Olha, eu ficava completamente desorientado, irmão. Eu não entendia. Eu digo, não é possível uma coisa dessa. Eu não entendia o porquê de Deus permitir aquilo, se eu era fiel a Deus. Só quando veio a revelação da graça de Deus, foi que eu fui entender que Deus me fez passar por todas essas situações difíceis para me preparar para lá na frente eu ser um pastor de verdade, um líder espiritual, para que hoje eu pudesse suportar a responsabilidade que Ele colocou sobre os meus ombros. Você pensa que é fácil a responsabilidade de dirigir um ministério? A responsabilidade de pastorear almas? Você pensa que é fácil? Hoje, o cara não conhece Bíblia, não sabe o que é confiar em Deus, não sabe o que é suportar provações, nunca passou por adversidade, não sabe nada, mas já quer ser líder. Não estou pronto, não estou preparado, entendeu? Quebra a cara. Olha como Deus preparou José, irmão, para que quando chegasse lá na frente, ele pudesse assumir a missão de ser nada mais, nada menos do que governador do Egito. Tem nada a ver com isso aqui e ao mesmo tempo tem. Por que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, foi o melhor presidente que o Brasil já teve em toda a história dele? Por quê? Não é difícil responder, não. Não, perseverança não. Porque ele já passou por aquilo que o povão passa. Ele sabe o que é nascer no interior do Nordeste, o que é não ter estudo, a família não ter condições de colocar numa faculdade, ter um diploma. Ele já sabia o que era passar fome, como era difícil uma pessoa de família simples tocar a vida. Ele sabe. Esses outros presidentes, ninguém sabe de nada, tudo nascido em berço de ouro. Nunca souberam o que é sofrimento, nunca experimentaram nada de ruim na vida, já nasceram em berço de ouro. Como é que o cara vai entender o que se passa com a vida? Por isso que o presidente Lula fez 2 mandatos de governo onde tirou quase que todo mundo da linha de pobreza, da linha da miséria. Distribuiu renda como nunca se fez nesse país. Hoje qualquer pessoa tem um celular. Antigamente, ter celular era só para rico. E não era todo rico, não.
Eu lembro que uma vez eu cheguei em João Pessoa, aí fui almoçar num restaurante na Praia de Tambaú. Faz muitos anos. Olha, era um zum no restaurante. Eu disse, que é isso, hein? E levantava, iam ali, porque tinha um cara com celular. Eu nunca tinha visto celular. Mas fiquei olhando de esgueiro. Mas o pessoal ia, pedia para pegar. Puxa, apertava. Será que geme, então? Não... Tá. Hoje todo mundo tem celular. Hoje todo mundo pode viajar de avião. Você compra passagem de avião a preço de ônibus. Todo mundo pode ter acesso à internet. Todo mundo pode ter um computador. Porque está tudo aí acessível ao povão, ou não está? Então, irmão, você tem que ser preparado por Deus para que amanhã você possa liderar pessoas, para que amanhã você possa ser um pastor, um bom pai, uma boa mãe, um bom chefe, um bom funcionário, um bom diácono. Se Deus não te treinar, se Deus não te preparar, você está perdido. Mas não vai ser mesmo. Esse é o propósito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha como isso aqui é profundo. Por favor, creia, meu irmão, que tudo que acontece na tua vida, todas as circunstâncias que você estiver enfrentando hoje, ou já enfrentou no passado, ou vier enfrentar amanhã, tudo isso sucedeu, ou sucede, ou vai suceder na tua vida, por vontade e permissão soberana de Deus. É difícil, viu? As pessoas crerem nisso. Então creia que tudo que tem acontecido é de Deus e é exatamente o que você necessita. Você está necessitando passar por isso. Deus sabe o que está fazendo. Disse uma irmã, falando dessa coisa de Deus estar no controle, de que Deus sabe de tudo, que tudo coopera para o bem, né? Diz que ela ia de casa para o trabalho, pegava o ônibus que todo dia ela pegava, ônibus cheio de manhã, lotado, e todo mundo já conhecia o percurso de Cois Salteado. Só que quando chega em determinado lugar, o motorista desvia o percurso e começa a pegar uma outra estrada. E o pessoal percebeu que aquela outra estrada ia demorar 3 vezes mais o tempo. Aí começou a algazarra dentro do ônibus, né? Para, esse cara tá doido, o que é que ele tá fazendo? Ele não tem juízo na cabeça não, nós temos horário para chegar, ele pegou uma estrada que é muito mais longa, que é muito mais demorada. Aí já estava a ponto de lixar o motorista, aquele alvoroço, todo mundo revoltado. Aí o motorista parou o ônibus, levantou e disse assim: pessoal, eu recebi um telefonema aqui no meu celular, avisando que no percurso normal está havendo um tiroteio danado entre a polícia e bandido, já tem pessoas mortas, um engarrafamento monstruoso, e se for por lá, a gente não chega no destino. Por isso eu peguei esse caminho. E com esse fato, a mulher entendeu como que Deus está no controle de todas as coisas. Você vê?
o caminho mais curto, o caminho mais rápido, ia levar o quê? Ao caos. Tiroteio, bala para lá, bala para cá, já estava tudo engarrafado, aí é que não ia chegar mesmo. Mas o caminho mais longo, o caminho mais cansativo, o caminho mais demorado, esse ia levar ao destino correto. Essas pessoas iam chegar lá. Olha, irmãos, é exatamente assim que Deus age com a gente. Muitas das vezes, a gente dá uma volta enorme, longa, cheia de aflições, no meio de muitos sofrimentos. Mas Deus sabe que no nosso caminho original ia nos levar a consequências ruins. Que aquele caminho normal que a gente está acostumado a trilhar ia nos levar a consequências trágicas. Deus sabe de tudo. Deus está no controle de tudo. Agora, quando o homem não está disposto a ser treinado por Deus, não quer tomar a sua cruz e negar a si mesmo, essa pessoa não tem nada a ver com Deus. Porque Jesus disse: tome a tua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Uma pessoa assim, que não quer pegar a sua cruz, não quer negar a si mesmo, não quer passar por provações, não quer suportar a fornalha acesa, olha, não adianta nem você exortar, não adianta você ensinar a palavra, porque ela não vai dar ouvidos mesmo. Não dá ouvido, não adianta, não tem jeito. Então, meus irmãos, eu quero que vocês entendam que as provações são para o nosso bem. Elas vão moldando o caráter de Deus na nossa vida. Elas vão nos refinando como o fogo faz com ouro. O ouro é colocado na fornalha, no cadinho, e tem que ir a uma temperatura violenta. Aí quando a temperatura está bem lá em cima, o ouro se desmancha e separa as impurezas. Aí o cara vai lá e tira as impurezas e fica o ouro mais puro que tem. É assim que Deus faz com a gente. É dessa maneira que Deus age conosco. Então, em tudo dai graças. Em tudo está aqui, ó. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Perdi o emprego. Graças a Deus. Já imaginou perder o emprego e dar graças a Deus? Graças a Deus. Deus sabe o que está fazendo. Ou tem um melhor para mim, né? Ou ele está querendo falar comigo alguma coisa, ou está puxando a minha orelha, mostrando que eu preciso consertar alguma coisa na minha vida, que eu estou relaxando. Em tudo dai graças. Ganhou 50 mil reais. Graças a Deus, graças a Deus. E quando perdeu 50 mil reais? Ah, diabo desgraçado, eu não aceito isso, estou revoltado, eu não vou mais nem para a igreja, como é que pode Deus permitir eu perder 50 mil? Mas está aqui, ó. Em tudo dai graças. Eu aprendi a duras penas isso aqui, viu? Hoje eu sou um homem maduro. Mas eu passei por situações que você não faz ideia. Mas aquelas situações difíceis, doloridas, me fizeram um homem muito melhor. Um marido muito melhor. Um pai muito melhor. Um homem mais humilde. Um homem mais dependente de Deus. Um homem mais compreensível. Olha, eu era muito difícil. Eu era difícil. Eu não era um cara compreensivo, não. Aí foi preciso Deus fazer eu levar algumas lapadas violentas. Dizer, viu que você tem que compreender os outros? Tá vendo? Você está achando que você quer o tal? Está achando que você quer o bonzão?
Entenda os outros. Aí eu fui aprender. E fui aprendendo. E fui aprendendo. Amém? Amanhã a gente continua. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Bem forte.